Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos acolha. E hoje vamos fazer um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a número 42, no serviço mediúnico. E esse estudo é baseado numa frase de Paulo de Tarso, na sua primeira carta, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Paulo nos diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está bastante claro aí que Paulo se refere aos dons mediúnicos. Temos inúmeras faculdades mediúnicas: psicofonia, vidência, mediunidade de cura, etc, etc. Mas o Espírito é o mesmo. Esse Espírito representa o nosso Pai, a divindade. Deus que nos concede a oportunidade de utilizarmos as faculdades mediúnicas para o bem, para o resgate de nossas dívidas, para a nossa transformação moral, para a ajuda e caridade a tantos irmãos que estão perdidos aí naquela zona de sofrimento, naquela zona de tristeza, da erraticidade. E Emmanuel nos diz: examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É a permissão divina. Deus permite que passemos pelos sofrimentos, pelas dificuldades, como verdadeiro aprendizado. É a escola da vida, para crescermos e nos avantajarmos no caminho espiritual, no caminho evolutivo. Assim como a mediunidade que nos é ofertada, concedida, para que saibamos utilizá-la da melhor forma possível, não só para ajudar o próximo, como também para a nossa autoajuda, porque sabemos que mediunidade é sintonia, é perispírito com perispírito. Há, certamente, uma conexão perispirítica, baseada na lei da afinidade, na lei de atração. Portanto, os espíritos que se comunicam conosco trazem valores similares aos nossos. Portanto, que possamos utilizar a mediunidade para o autoconhecimento, para a avaliação de nós mesmos. E Emmanuel continua a nos dizer: a manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, como foi dito, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, pelo Pai, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé robusta, a fé raciocinada, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas. Vejam a diversidade ampla dessas faculdades que Deus permite, que Deus concede a todos nós. A outro, continuando aqui, Emmanuel nos falando, a interpretação das línguas. Mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Tudo está, em verdade, regido pelo nosso Pai, amantíssimo Pai, no controle de tudo, absolutamente de tudo.
repartindo então particularmente a cada um como lhe apraz. Então trazemos a predisposição, nossa tendência mediúnica, com faculdades específicas a cada área, para simplesmente desenvolvermos os benefícios que isso pode gerar e que isso gera. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes, especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, o bandeirante do cristianismo. Relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, a solidificação da convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, a cura, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento. Isso é fundamental. Discernir o que aquela mediunidade se propõe. Lembrando que há uma aproximação de irmãozinhos pela lei da afinidade, depois então uma interpenetração perispirítica para o intercâmbio e finalizando com o circuito mediúnico. Que passamos para os irmãozinhos, eles também nos passam. Sempre cumprindo a lei da sintonia, a lei da afinidade, para o devido discernimento do que aquele trabalho se propõe, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber, irmãos, que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Sempre Jesus presente, o Paracleto, o governador planetário, o médico de nossas almas, sempre a brilhar dentro de nós, a zona crística profunda, para que o seu evangelho de amor nos sirva, pelo alto amor, para a nossa transformação. E para outrem, para aqueles que se comunicam, que também nossas palavras, nossas condutas, nossas orientações possam ajudar, tocar fundo esses corações desesperados, esses corações desencontrados, pois ainda não acharam o endereço do Cristo. Abstenhamo-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem. E só vamos conseguir isso nos transformando. Não vamos criar mais sintonias com essa equipe inferior. Ela virá, porque ainda trazemos tantas mazelas, mas aí não para nos perturbar, e sim para que eles sejam ajudados, para que eles sejam atingidos também em seus corações, ainda empedernidos, para a transformação que lhes cabe. Então, visíveis ou invisíveis esses irmãos, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para nossa edificação e segundo as nossas necessidades. Aqui Emmanuel coloca uma palavra importante para o nosso esclarecimento: medianímico. Forças medianímicas, energias medianímicas.
ou seja, a participação efetiva nossa, nosso lado anímico, espiritual nosso e mediúnico, por também serem dos espíritos que vão se comunicar, trazendo então aquela conexão. Esta conexão que nos servirá, assim como a eles, para nossa transformação, nossa edificação, segundo afirma aqui Emmanuel finalizando, as nossas necessidades espirituais. E as necessidades espirituais de que necessitamos e de que carecemos é a evolução, porque o espírito foi criado para evoluir. Que Jesus nos abençoe mais uma vez para a compreensão de nossos estudos. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.